A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 14. Com muita alegria, nós, nesta noite, mais uma vez, retornamos a este púlpito aqui, para compartilharmos uma palavra com os irmãos. Eu quero já avisar os irmãos que hoje nós não pretendemos aqui falar sobre nenhum daqueles textos obscuros da Bíblia. Hoje é uma pregação daquelas feijão com arroz, mas eu tenho certeza, e já quero também dizer aos irmãos, e essa palavra eu recebi de Deus em um daqueles cultos maravilhosos que nós tivemos nos dias passados. Eu estava aqui, enquanto cuidava da transmissão, e Deus me trouxe essa palavra. Então eu tenho absoluta certeza de que esta é uma palavra para o teu coração. Diz-nos o seguinte, Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Repita, por favor. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Meus queridos irmãos, cada vez que eu fico sabendo que existe a possibilidade de que nós iremos ministrar uma palavra, uma certa inquietação assume meu interior, apesar de que já fazem alguns anos que a gente ministra a palavra, mas eu sempre fico um pouco inquieto, fico preocupado, tentando entender o que é que Deus quer para aquele culto. Porque muitas vezes a gente é pego de surpresa, e outras vezes a gente tem um mês, 2 meses para pegar e se preparar. E outras vezes Deus nos revela uma palavra e não nos diz quando que a gente vai pregar. Mas de certa forma, quando hoje à tarde eu recebi a incumbência de afiar o machado, porque eventualmente nós iríamos estar ministrando a palavra, eu fui para a minha Bíblia, repassei algumas coisas que Deus havia me revelado anteriormente, e eu tenho absoluta certeza de que o que você vai ouvir nesta noite aqui é algo que poderá transformar a história da tua vida, se você entender que Deus te colocou em Primavera do Leste para fazer a diferença. E sabe como que nós iremos fazer a diferença? Se nós fôssemos intitular essa mensagem, o título dessa mensagem seria: para que todos sejam um. A Igreja de Jesus Cristo não tem departamentos divididos. A Igreja de Jesus Cristo não tem congregações separadas. A Igreja de Jesus Cristo não tem pregadores, não tem cantores, um querendo ser melhor do que outro. Muito pelo contrário, todos batalham em favor da obra do Senhor Jesus Cristo. Nós, enquanto chamados e escolhidos por Deus, nós temos a sublime missão de revelar a glória de Deus à humanidade. E o que é que você tem feito para que a glória de Deus possa ser refletida através da tua vida? Nós fomos chamados para sermos um, todos nós, sermos um só em favor da obra de Deus. Como que você tem agido em relação a essa responsabilidade? Eu me lembrava hoje à tarde que já fazem pelo menos 3 anos que eu estou aqui nessa cidade. E eu já vi muita coisa. Já vi muitos acertos, inúmeros acertos e alguns pequeninos erros.
Talvez você esteja na mesma situação. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós gostamos de enfatizar os erros e nos esquecemos dos acertos. Esqueça os erros. Os erros são para nós aprendermos e lembrarmos que nós não somos perfeitos, que nós somos seres humanos de carne e osso, falhos, mas mesmo sendo falhos, mesmo sendo cheios de defeito, mesmo muitas vezes nós cometemos algumas falhas mais absurdas, Deus nos colocou dentro do seu plano, nós estamos dentro do propósito, do projeto de Deus, e nós não podemos fugir da missão que Ele tem para cada um de nós. Para que todos sejam um, se nós enquanto igreja entendermos que Jesus Cristo precisa que cada um de nós faça a sua parte, o mundo não será mais o mesmo. Precisamos entender que Deus precisa que nós sejamos um, em pelo menos 3 ou 4 áreas. Eu gostaria de rapidamente já passar para a primeira área. Qual que é a primeira área que Deus precisa que nós sejamos um? É a área da oração. Eu sei que é muito difícil falar sobre oração, afinal de contas tem uns irmãos aqui que oram bem mais do que eu. Lá em casa eu até brinco, se for falar de oração, a irmã Eliane ora bem mais do que eu. A irmã Eliane e Lucas. Mas se a gente for olhar, contextualizar e entender que nós, enquanto chamados e escolhidos por Deus, precisamos entender que o próprio Jesus Cristo nos ensinou o seguinte, olha, clama a mim e responder-te-ei. Quantos de nós que precisamos que Deus opere um milagre? Quantos de nós que precisamos que Deus abra uma porta? Quantos de nós que precisamos que Deus interfira numa situação e nós nem oramos e nem pedimos ajuda para quem ora? Não sofra sozinho. Nesta igreja aqui tem pessoas que oram e Deus responde. Nesta igreja aqui tem pessoas que Deus conhece o seu nome, tem pessoas que Deus conhece a sua voz. Não batalhe sozinho, porque Deus ele tem vitória, Deus ele tem resposta para a tua vida. Quando você for fazer qualquer projeto, não faça sozinho, peça ajuda. Se você precisar desabafar, se você precisar de um parceiro de oração, se você precisar de um conselho, busque ajuda, não sofra sozinho. Você está enfrentando uma luta, está enfrentando uma dificuldade, busque alguém que ore junto com você. Busque alguém que estenda a sua mão e diga, meu filho, minha filha, vamos orar porque Deus vai entrar com providência. Se todos nós entendermos que não existe nada intransponível, quando o povo de Deus está orando, o mundo vai ser transformado. Você olha para a história de Karl Marx, de Charles Darwin, homens usados por Satanás, que estão revolucionando o mundo com as suas teorias e com seus falsos ensinos. E nós que temos a palavra da verdade, que somos cheios do Espírito Santo de Deus, qual que é o impacto que nós estamos causando no mundo? Qual é o impacto que nós estamos causando na nossa cidade? Qual que é o impacto que nós estamos causando na nossa família? Se nós formos realmente como Deus quer que nós sejamos, um como Ele, o mundo vai ser transformado, vai ser impactado. A própria Bíblia nos diz, 2 Crônicas, do capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Nós não somos um povinho qualquer, você já pensou sobre isso? Nós não somos um ser qualquer jogado no universo, não. Nós somos um Deus que tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. Sabe esse irmão ou essa irmã que está aí do seu lado? O nome dele está escrito também nas mãos de Deus, na palma da mão de Deus. O teu nome está escrito na palma da mão de Deus. Você não está abandonado, você não está esquecido, você está escrito na palma da mão de Deus. Precisamos utilizar o poder da oração. Precisamos utilizar para que todos nós sejamos um. Quantas e quantas vitórias que Deus já deu para esta igreja através da oração. Esses dias fizemos uma viagem, eu, pastor Valdecir, pastor Antônio Jaime e presbítero Wendel, foi ali, logo ali para a Vila Rica. E naquela viagem o pastor Antônio Jaime nos contou tantos testemunhos de resposta à oração, coisas incríveis, coisas maravilhosas. Será que Deus só operava 15, 20 anos atrás?
Será que Deus operava só no início do século? Não, eu já preguei aqui nessa igreja que os cristãos desse século estão a ponto de ver milagres que os irmãos do início do século nem imaginavam que fosse possível, porque nos últimos dias Deus disse que faria muito mais do que Ele fez no início da igreja. E por que é que nós não estamos vendo? É por muitos de nós não estamos mais crendo. As lutas, as dificuldades, os problemas, muitas vezes fazem com que nós ficamos esperando como meros espectadores, se Deus vai fazer ou se Deus não vai fazer. Não, nós estamos aqui para ver Deus fazer, não através dos grandes pregadores, não através do pregador, como hoje foi falado da manhã, o pregador lá do outro lado do mundo, não. Deus, Ele quer usar, é você. Quando nós vemos um menino aqui como o Guilherme, né, cantando, e ele, por vários cultos, ele tem cantado, ele tem um tom de voz bem bonito, ele canta e Deus vai realmente erguê-lo. Será que não tem outros talentos escondidos por aí também, que Deus poderia estar usando, que Deus poderia estar levantando? Quantas e quantas pessoas com talento enterrado, talento enferrujado, desenterre o teu talento nesta noite, coloque-se na mão de Deus, porque o mundo precisa de você. Temos que fazer a diferença com as ferramentas que nós temos. E correndo rapidamente contra o relógio, o segundo poder que nós precisamos utilizar é o poder da palavra de Deus. Tem tanto lugar por aí que toda hora aparecem com uma nova inovação. Tem tanto lugar por aí que pregam uma heresia, que pregam uma nova descoberta no mundo da filosofia ou da ciência. Não, pregar heresia não é bom, porque heresia divide, heresia destrói. Tem tantas novos ensinos aí, tem tantos evangelhos sem cruz, evangelho sem Bíblia, evangelho sem arrependimento, o evangelho autossuficiente, o evangelho da confissão positiva, que descoloca Deus no canto da parede, coloca Deus dentro de uma caixinha. Não, o nosso evangelho é o evangelho de Bíblia, em que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e que nós somos seus servos, e que nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Cuidado com esses evangelhos que andam por aí. O próprio apóstolo Paulo disse: ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que vos temos ensinado, seja anátema. Nós temos aqui bebido água fresca, água limpa, em todos os cultos. Eu tenho ido para casa, todos os cultos eu tenho ido maravilhado com cada mensagem mais linda do que a outra. Por que nós vamos andar bebendo por aí em outros poços sujos? Outras cisternas que não retêm água? Porque vamos estar caçando água contaminada em outros cantos? Você tem acesso direto ao poço das águas vivas aqui deste lugar. Aprenda, ouça a palavra de Deus e aplique na sua vida, que você verá a diferença. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a história do homem e da mulher que crê nela. E o versículo de número 20 nos fala: aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. O apóstolo Paulo chegou a dizer: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Nós pregamos aqui que Cristo cura, nós pregamos aqui que Jesus Cristo salva, nós pregamos que Jesus Cristo transforma a história do homem e da mulher. A nossa mensagem é uma mensagem genuína. Tenha cuidado com mensagens distorcidas, que são para massagear o ego, para satisfazer falsos mestres, lobos devoradores, que preocupam-se apenas com a lã das ovelhas, mas que não se preocupam com as ovelhas. E correndo agora para a terceira parte, que nós precisamos ter muito cuidado de utilizar, que é o poder da unidade. Muitas vezes quando nós pensamos, quando nós ouvimos da igreja, de quem que é a igreja? Você já parou para pensar? De quem que é a igreja? A igreja é minha, a igreja é sua, a igreja é nossa. E todos os dias nós temos oportunidades. O pastor Valdeci gosta muito de usar essa expressão. Todos os dias nós temos oportunidades de valorizar o poder da unidade. Quer que eu lhe dê alguns exemplos? Na construção, nós podemos valer o poder da unidade. No discipulado, hoje, por exemplo, a lição da escola dominical falou de evangelismo.
Mas o evangelismo ele tem alguns pilares, né? O primeiro, a gente ganha eles para Jesus. Depois a gente faz a integração, consolidação, para que eles não vão embora. Porque não adianta nós ganharmos e acontecer como acontece, as estatísticas dizem, que ao final de um ano, de 100 pessoas que se convertem, 95 vão embora. Então, você pode ajudar no discipulado, no aconselhamento. Outra oportunidade para nós sermos por exemplo, quando nós vendemos pizza aí para ajudar na construção do terreno, ou quando nós vendemos pamonha, são exemplos simples. Eu falei que a mensagem era feijão com arroz. Os irmãos que queriam daquela mensagem que o pregador pula e flutua aqui. Mas são oportunidades que nós temos. Por exemplo, o culto de departamento, a escola dominical, são oportunidades que nós temos de exercitar o poder da unidade. Por quê? Tem um livro muito famoso que diz, que conta a história de um navio dos Estados Unidos, um navio americano. E esse era um dos piores, um navio que tinha tudo para ser um dos melhores navios da marinha americana. Mas o que acontecia? Era extremamente bagunçado. Ninguém se interessava em fazer pelo menos a sua parte. E aí aquele lugar recebeu um novo líder, recebeu um novo capitão ou comandante. E aquele comandante trabalhou bastante para unir a cada um dos tripulantes daquele navio. Porque ele utilizava o seguinte slogan, utilizava a seguinte expressão: esse barco também é meu. Sabe o que aconteceria, o que acontece quando cada um dos irmãos, cada uma das irmãs entende que esta igreja também é sua? Sabe o que acontece? O que fala lá no Salmo de número 133? O que fala lá? Fala um por vez, calma, não fale todo mundo não. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... E aí o que acontece depois com a união? O óleo desce. A presença de Deus é real. Entenda, por favor, que esta igreja também é sua. Qual que é a missão dessa igreja? A missão dessa igreja é evangelizar, é ganhar pessoas. Mas o que você faz quando chega um visitante ali? Você pensa que são os recepcionistas que precisam fazer a sua parte? Não, você também pode cumprimentar com um sorriso, não pode mais apertar a mão, mas pode dizer: olá, tudo bem, seja bem-vindo. Pode direcionar, essa igreja também é sua. O que é que você tem feito pela unidade? Imagine que nós estejamos, que tenha dois remadores num barco, se um remar para lá, o outro remar para cá, o que vai acontecer? Vai ficar rodando em volta e não vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos remar na direção que o nosso comandante está mandando. Precisamos remar, porque nós temos um objetivo. Diz um ditado por aí que qualquer porto serve para quem não sabe onde quer ir, mas nós sabemos para onde nós queremos ir. Sabe para onde é? Avenida Paraná 1510. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo, aquela obra precisa andar. Essa igreja é de cada um de nós, essa igreja também é sua. Estenda a tua mão e ajude quem está remando. Se você está remando, coloque mais força. Você que ainda não estava remando, venha, ajude, estenda a tua mão, porque Deus ele vai te abençoar. Esta igreja também é sua. Lembre-se, o tema desta noite é para que todos sejam um. É muito bom quando o departamento faz uma iniciativa e Deus alcança muitas pessoas. Mas é muito bom quando os outros departamentos ajudam e apoiam. Cada uma das iniciativas que nós temos aqui não é para que o nome deste ou para que o nome daquele apareça. É para que o nome de Jesus Cristo apareça. Então estenda a sua mão. Eu fiquei muito maravilhado quando agora, nos dois últimos projetos que nós tivemos, tanto das pizzas quanto das pamonhas, foi muita gente que correu, estendeu a sua mão. No fim acho que estava até gente sobrando, né, pastor? Meio que sobrou gente aí. Porque nós temos um objetivo. Nós temos um alvo. O próprio apóstolo Paulo diz que nós não somos como atletas que ficam jogando, dando soco no ar, não. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo. Então entre para dentro do propósito de Deus, nos ajude a remar, porque nós vamos chegar à Avenida Paraná em breve, terá belos cultos, teremos lindos congressos, teremos lindos eventos, porque cada um de nós vai entender que essa igreja também é sua.
Aleluia! Você já parou para pensar que R$1 é a unidade, é a união de 100 centavos? Parou para pensar? R$10 é a união de 1.000 centavos. Quantos centavos unidos que nós precisamos para concluir aquele templo lá? Eu, sinceramente, não sei. Mas cada oferta que você traz, cada ajuda que você dá, é um tijolo a menos. É uma dificuldade a menos. Então nos ajude, entenda, Deus precisa de cada um de nós. Aquele menino, nós já estamos correndo para o encerramento. Aquele menino da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. O que ele tinha era tão pequeno, apenas 5 pães e apenas 2 peixinhos. Se ele fosse olhar para as circunstâncias, dizer, olha, esse lanche que eu tenho aqui não dá nem para mim. Mas sabe o que acontece? O pouquinho que a gente tem não é suficiente nem para a gente. Mas nas mãos de Jesus, sabe o que vai acontecer? Vai alcançar e impactar a vida de centenas de pessoas. Eu tenho certeza de que todas as pessoas que se alimentaram daqueles 5 pães e 2 peixinhos, lá naquele dia que Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, eles pelo resto da sua vida eles contaram, olha, um dia o Nazareno pegou 5 pães, pegou 2 peixinhos, e orou, e abençoou, e dividiu, e compartilhou, e nos alimentou a todos. Sabe o que vai acontecer? As estatísticas e as projeções dizem que em 2 a 3 anos, Primavera do Leste terá 100 mil pessoas. Hoje as estatísticas não oficiais dizem que já temos em torno de 80 mil pessoas. O que é que nós, enquanto igreja, estamos fazendo para alcançar essas pessoas com a mensagem do Evangelho? Ah, mas a igreja tem problema, a igreja tem dificuldade. Claro, a igreja desse tamanho vai ter problema. Imagina quando a gente tiver 5 mil, 10 mil membros, vai ter muito mais problema. É por isso que a gente precisa de mais conselheiros, de mais pessoas para estender a mão. Ao invés de pisar, precisamos de mais pessoas para estender a mão, para levantar. Porque a obra de Deus, ela vai avante, mesmo com pandemia, mesmo com dificuldade. A obra de Deus segue crescendo, a obra de Deus vai avante. Tinha um hino antigo que dizia, esta obra é do Senhor e ninguém impedirá. Aleluia! A obra de Deus precisa que você se prepare. Você que tem talento para cantar, se canta meio desafinado, não tem problema, vai treinando, vai ensaiando, que uma hora você vai cantar direito. Você que sonha, que quer pregar, não tem problema, vai pregando lá no espelho, vai nas congregações, prega lá na praça, vai treinando, porque vai ter muito mais congregações para você pregar daqui a alguns anos. A obra de Deus está crescendo e vai precisar de cantores, de pastores, de líderes, de ensinadores. A obra de Deus precisa de você. Entenda, Deus te colocou junto comigo nesta noite aqui, porque Ele precisa que você entenda que a obra de Deus, você faz parte do projeto de Deus, e a obra de Deus não pode sofrer. Aleluia! A igreja de Deus, ela é um relógio, e precisa funcionar corretamente. Deus está trabalhando, Deus está ajustando, Deus está modelando a sua igreja, e você precisa estar no lugar que Deus te colocou. Não fuja do seu chamado, não fuja do seu propósito, não fuja daquilo que Deus colocou na tua mão e que você sabe que você tem que fazer. Aleluia! Precisamos utilizar o poder da oração, o poder da palavra e o poder da unidade, porque se nós utilizarmos essas 3 coisas, a obra de Deus, ela vai seguir ainda muito mais veloz do que poderia estar. O próprio Jesus Cristo disse, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Entenda, você mesmo com defeito, mesmo com falhas, mesmo com dificuldades, você faz parte do projeto de Deus. É claro que Deus pode trazer outras pessoas para essa cidade? Pode. Afinal de contas, eu fico muito feliz quando eu vejo os irmãos cantando em inglês aqui. Porque aqui em Primavera do Leste tem chinês, tem russo, tem alemão, tem inglês. A gente precisa de outras pessoas que falem outro idioma para alcançar essas pessoas também.
Então nós precisamos nos preparar, principalmente esse pessoal que é mais jovem aí, precisa aprender outros idiomas, para que possa alcançar essas pessoas também. Deus precisa de você, Deus conta com você, porque a oração de Jesus Cristo, e nós já estamos encerrando neste momento, a oração de Jesus Cristo é para que a sua igreja pudesse realmente resplandecer no mundo. Mas tem tanta gente que a luz está quase apagando, tem tanta gente que a luz está quase se esvaindo. A própria Bíblia chega a dizer que existem os fracos, os doentes e aqueles que dormem. Eu não sei qual o nível de espiritualidade que está a tua vida. Não sei se você está fraco, não sei se você está doente, não sei se você está como que dorme, eu não sei se você está como aqueles que se sente como um vitorioso, como um grande campeão. Existem esses 4 níveis, eu não sei como que você está, mas eu sei de uma coisa: a unção do Espírito Santo, ela é para a tua vida, independente do teu nível, independente de como você está se sentindo, se você está sentindo um gigante espiritual, ou se você está sentindo um gafanhoto, como nós ouvimos aqui há alguns dias, a unção que despedaça o jugo, ela veio nesta noite ao encontro da tua vida. Coloque-se na posição que Deus te quer, e você verá a diferença. Deus não precisa que você seja um novo Marco Feliciano. Deus não precisa que você seja um novo Elson de Assis, um novo Silas Malafaia, não. Você precisa ser o melhor você mesmo. Eu não preciso tentar repetir, eu quero ser que nem o novo Morro Serum, não. Eu preciso ser o melhor Adão Lucas que existe nessa terra. Eu preciso fazer da melhor forma aquilo que Deus coloca nas minhas mãos, porque daí sim eu sei que eu vou receber o meu galardão. Porque algumas vezes a gente fica esperando, eu quero ser tão perfeito, eu quero ser tão bom como esse, como aquele, e a gente acaba não fazendo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Sabe o que acontece com uma flor? As irmãs aí conhecem melhor do que eu. Se você plantar ela num terreno fértil, ela simplesmente vai nascer, ela vai crescer, ela vai desabrochar. Então nesta noite, já encaminhando para o encerramento dessa mensagem, floresça onde você está plantado. Deus precisa que nós sejamos um. Deus precisa que nós trabalhemos em unidade. Esta igreja tem um tremendo potencial. Esta igreja, ela tem muitas pessoas talentosas. Esta igreja, ela tem muitas pessoas com habilidades. Eu acho fantástico. Por exemplo, esses dias no culto dos jovens aqui, que aparecia cada um com uma voz mais bonita, que eu dizia, meu Deus, de onde que veio esse pessoal? Às vezes, quando eu cheguei aqui, pastor, eu ficava ouvindo os irmãos cantarem lá da secretaria, e eu perguntava, o irmão Glatt, eu acho que ele é testemunho, ele deve lembrar disso. Eu perguntava, irmão, isso aí é playback? Porque tem umas vozes aqui em Primavera do Leste, mas quer saber de uma coisa? Essas vozes não é só para Primavera do Leste. Outras pessoas precisam ouvir também o teu canto. Outras pessoas precisam ouvir o teu louvor. Quantas e quantas pessoas que têm sido impactadas através das redes sociais. Hoje, por exemplo, nós ouvimos sobre o ministério do evangelista. Quantas e quantas pessoas que têm evangelizado através de hinos, através de mensagens pelo WhatsApp, pelas redes sociais. A irmã Eliane Lucas mesmo, quantas e quantas vezes que ela manda mensagem, vou mandar uma mensagem para tal irmã, para uma irmã que ela não vê há um ano. A irmã depois responde, olha, era isso que eu estava precisando ouvir. Na próxima vez que você for enviar um meme ou um videozinho engraçado, sabe o que você vai fazer? Pega um versículo, pega um hino, pega um trechinho de uma pregação dessa igreja aqui e envie para as pessoas, porque você também vai estar trabalhando em favor da unidade. Deus conta contigo. A obra que Deus tem aqui em Primavera do Leste, ela é muito grande. O que Deus tem para fazer aqui nessa cidade é muito grande. E o próprio Jesus Cristo um dia disse, olha, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Hoje, nós temos em torno de 1.500 membros, mais ou menos. Se cada um ganhar uma pessoa por ano, ao final de 2021, nós dobraremos. Tivemos pandemia, tivemos irmãos que foram para outras igrejas, tivemos pessoas que pararam no caminho, não importa.
Precisamos ir atrás dessas pessoas. E hoje pela manhã, enquanto eu lia, eu revisava alguma documentação ali na secretaria, eu estava vendo alguns nomes de obreiros, e eu não sei onde eles estão. Esses dias eu estava editando uns vídeos daqui, dos congressos daqui dessa igreja. Eu vi tantos irmãos, eu vi tantos adolescentes, tantos jovens, tantas irmãs, que eu nunca mais vi na igreja faz 1 ou 2 anos. Onde é que eles estão? Por favor, no final dessa mensagem, já estourou o tempo ali, mas no final dessa mensagem, eu gostaria de deixar um desafio para você. Você que está há mais tempo do que eu aqui em Primavera do Leste, você que sabe o nome do irmão ou da irmã que sentava do teu lado na igreja, ao final deste culto, manda uma mensagem para ele e pergunta: irmão, irmã, como que você está? Por onde você está? Porque Deus precisa de mais pessoas resgatando os perdidos. Tem tantos e tantos feridos que tombaram no caminho. Mas sabe o que acontece quando o poder da unidade entra em ação? Os feridos são resgatados. Os feridos são recuperados. E aqueles feridos que outrora eram destinados para a morte, eles se levantam como soldados valorosos que fazem a diferença. Por favor, você conhece muitas pessoas que já cultuaram conosco, pessoas que já adoraram conosco, pessoas que estiveram do seu lado. Mande uma mensagem para eles, diga o que é que aconteceu com você. Aqui dentro desta igreja tem um irmão, e os irmãos aqui sabem, as pessoas, que ele não estava vindo mais da igreja. E eu pedi para um irmão, para outro irmão, aquele irmão não está vindo mais. Manda uma mensagem para ele, liga para ele. E esse irmão está aqui na igreja hoje. Ele voltou. Não subestime o que Deus pode fazer através da tua vida. Não subestime o chamado de Deus para a tua vida. Nem todos vão subir aqui no púlpito para pregar. Mas você tem um celularzinho aí na sua mão, e você pode dizer: irmão, o que houve que você não vem mais nos cultos? Por que você parou? E se você souber de alguém que precisa de ajuda, se você souber de alguém que precisa de visita, não tem problema, venha até a mim, procure na secretaria, fale com os pastores aqui. Nós estamos prontos para visitar, para aconselhar, para ajudar, para estender a mão. Nós não seremos omissos em relação à responsabilidade. Nós não somos omissos, melhor dizendo, em relação ao chamado e à responsabilidade dessa igreja. Quantas e quantas vezes as pessoas têm chegado ao nosso pastor, está almoçando, e ele atende. Quantas e quantas pessoas têm ligado para o irmão Rogério, fora de hora, e ele atende. Então, se você sabe de alguém que precisa de ajuda, mande para nós, nos procure. E se você estiver precisando de ajuda, se você não consegue mais sozinho, procure ajuda, não sofra sozinho, porque nada resiste ao poder da unidade da igreja de Jesus Cristo. Não existe nada intransponível quando a igreja de Deus está unida. Aleluia! A oração de Jesus Cristo era para que todos sejamos um. Eu encerro neste momento dizendo que o meu sonho é que cada irmão, cada irmã entenda que esta mensagem é uma mensagem de urgência, e que nós precisamos viver como que Jesus Cristo voltasse daqui a pouquinho. Mas enquanto Ele não volta, nós vamos em busca dos perdidos, nós vamos em busca dos feridos, nós vamos em busca daqueles que pararam no caminho, e nós não vamos deixar ninguém para trás, porque todos eles são importantes para o reino e para a obra de Deus. Aleluia! Eu gostaria de convidar e se colocar em pé aquelas pessoas que a partir de agora querem fazer parte do grande exército que vai lutar em unidade. Se coloque em pé. Se a partir de hoje você quer fazer a diferença aqui em Primavera do Leste, seja cantando, seja ensinando, seja aconselhando, seja resgatando, seja
mandando uma mensagem, evangelizando, não importa. Você pode fazer alguma coisa no reino de Deus. Tantas e tantas vidas perdidas por aí, tantas e tantas vidas precisando ouvir que Deus as ama, e nós temos a palavra. Eu sempre tenho dito aqui que o evangelho não é nada mais do que um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrou pão. Nós temos o pão da vida. O pão da vida descido do céu, que é Jesus Cristo. Ele está na nossa vida. Mas quantas e quantas pessoas que não se encontraram ainda com esse pão da vida. Você precisa entender que a obra de Deus é urgente. O chamado de Deus para a igreja, ele é urgente. Não é para daqui a um ano para os solteiros. Não é para daqui a um ano, quando você, 1 ou 2 anos ou 5 anos, quando você se casar. Aqueles que têm filhos pequenos, a obra de Deus não é para quando seus filhos crescerem. Aqueles que têm filhos quase casando, não é para quando eles forem embora e você se aposentar. Não, a obra de Deus, ela é para agora. Se você soubesse que Jesus Cristo vai voltar, se você fosse o único, melhor dizendo, que soubesse que Jesus Cristo vai voltar em 5 minutos, como que você agiria? Você sairia gritando nas ruas, com todas as suas forças, dizendo: Jesus Cristo vai voltar, arrependam-se e acreditem. Se você soubesse, você fosse o único a saber que Jesus Cristo volta dentro de 2 minutos, você iria utilizar todas as suas forças, todos os meios, todas as formas para dizer: Jesus Cristo está voltando, arrependam-se e acreditem. E se Jesus Cristo voltasse daqui a 10 segundos, e você não viveu uma vida plena, você não valorizou o dom que Deus colocou na tua vida, você não evangelizou e não foi atrás dos perdidos, qual a sua situação? 9 segundos, as almas estão morrendo, você poderia ter salvado. 5 segundos, muitas pessoas foram para o inferno porque você não evangelizou. 1 segundo, o que é que você vai dizer para Jesus quando Ele te perguntar quantas almas você ajudou a resgatar? O chamado é urgente. A obra de Deus não é brincadeira. Eu sempre tenho dito nesse púlpito aqui que nós não estamos aqui para brincar de igreja ou para brincar de crente. Nós estamos aqui para trazer uma mensagem do alto dos céus, para mostrar para você que a obra de Deus precisa do teu talento, da tua habilidade, da tua vida, dos teus sonhos. Coloque-se nas mãos de Deus. Coloque-se nas mãos de Deus e você verá a diferença. E quem sabe nesta noite nós temos aqui alguma pessoa que ainda não é membro desta igreja, e por alguma circunstância, por alguma coisa durante a caminhada, acabou parando no caminho. Eu gostaria de perguntar se você nesta noite quer reafirmar o seu compromisso com Jesus. Nós temos alguém que encontra-se meio que parado no caminho e precisa reatar a aliança? Temos alguém? Levante a sua mão assim só para eu ver, por favor. Temos alguém? Temos alguém que ainda não aceitou, não reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Temos alguém? Não temos? Ok. Nesse momento nós vamos orar então, pedindo que a palavra que foi semeada no fértil terreno do seu coração, que ela frutifique, e que daqui a 1 ano você possa se lembrar, porque lá quando a gente compartilha lembranças de 1 ano, né? Não tem? Você lembrou, olha, naquele culto lá que o pessoal cantou aquele hino, a Great I Am, o grande eu sou. O pessoal estava esperando um pastorzão, chegou um pastorzinho, mas Deus falou comigo. Não perca essa palavra que você ouviu. Não desperdice essa mensagem que você ouviu, mas coloque em ação imediatamente.